Hoje é domingo. Ai, esqueci a data. Estamos no mês do Natal, não é? Não sei se é 6 ou 7. Acho que é 7. Depois vocês conferem. 7 de dezembro de 2020. Não sei se é essa a data correta. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Está chegando o Natal. E no Natal, ficamos mais sensíveis, porque nós lembramos da nossa família, daqueles que estão no céu, que partiram para a glória eterna, para estarem com o nosso Pai Celestial. Mas o Senhor Deus, Ele está sempre de braços abertos para receber a oração daqueles que o temem em espírito e em verdade, daqueles que realmente têm Deus como o centro da sua vida. Então nós temos que colocar a nossa vida no centro de Deus. Colocar que Deus vem e esteja nos abençoando, aquilo que nós estamos pensando, os nossos planos, para que vá acontecendo devagar e aos poucos, porque o povo de Deus é um povo que vive muito, tem longevidade. Toma posse dessa palavra, longevidade. Longevidade de vida quer dizer vida plena, vida com Deus. E ao mesmo tempo, quando você não tem essa vida plena com Deus, quando você passa somente a observar as pessoas ao seu redor, quando você está somente observando erros das pessoas, para depois poder estar falando, colocando adjetivos maléficos. Isso tudo prejudica você e, além disso, também você pode estar contaminando o seu ambiente aonde você vive, aonde você convive. Quando você fica mais interiorizado, que é esse o verdadeiro sentido do Natal, ficar mais interiorizado, procurar se conhecer mais, porque no Natal, o que acontece? As pessoas, elas passam o ano todo longe, aí no Natal, quando se junta, é para contar tudo de uma vez, para contar tudo o que aconteceu, de bom, de ruim, para lembrar de coisas, para lembrar de passado. E o nosso verdadeiro sentido do Natal, que é estar na presença do menino Jesus que está nascendo, que está renovando, isso não acontece. Então deixa acontecer. Chama a família e, em vez de falar de nós mesmos, em vez de ficar falando de fulano, de cicrano, do A, do B, do C, do D, do E, do F, você vai lá e fala de Deus. Fala de Deus. Fala o que Deus fez esse ano na sua vida. O que Deus fez esse ano na sua vida. Fale de Deus. Fale de Deus, que você vai observar o quanto Deus te livrou, o quanto Deus te deu, o quanto Deus te abençoou, o
quanto Deus pôde abrir portas para você, para que você estivesse, trabalhando, negociando. Então, vamos falar mais o que Deus fez por você esse ano, o que você tem a agradecer a Deus e o que você tem a colocar os seus joelhos no chão e clamar que Deus venha te visitar para que você possa estar em uma direção do Espírito, em uma direção espiritual, em uma direção que vai estar trabalhando com todo o seu corpo, tanto a mente, o físico, o psicológico. É assim que Deus trabalha. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu vou ler um pouquinho, um pedacinho, um trecho. Não vou ler tudo, porque praticamente eu estou sem voz. Estou falando para a glória de Deus, para a minha edificação e para a glória de Deus. Se você tiver vontade de assistir, se você tiver vontade de ouvir, se você tiver vontade de ler aonde Deus colocou em meu coração. Deus colocou em meu coração, em Gênesis, no capítulo 18, 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 13 e 14, amém? Então, o título é O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Muito forte o texto. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e 2 anjos. Olha para você ver a presença real dos anjos, a presença real dos anjos em nossa vida. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Abraão, que é considerado o pai da fé, o pai daqueles que creem na palavra do Deus Altíssimo. Amém? Então vamos lá, o versículo 1. Aparece o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Então, veja bem, Deus vem em uma visita a Abraão no maior calor do dia. Deveria ser por volta de meio-dia a 1h da tarde. Do maior calor do dia ao meio-dia. Eles aparecem a Abraão. Amém? E o texto descreve todo o diálogo que Abraão tem com Deus e Deus tem com Abraão. E no versículo 13, diz assim: Disse o Senhor, será verdade que darei ainda a luz, sendo velho? E o Senhor disse a Abraão. Por isso que no princípio eu falei sobre a longevidade. O povo de Deus é um povo que tem longevidade, vida longa. Por quê? Eles estão voltados para a busca espiritual, para estarem melhorando a cada dia.
eles não preocupam com pessoas, eles preocupam na interiorização do seu próprio espírito, na interiorização do seu próprio eu, da sua própria autoconfiança, a sua autoconfiança em você, para depois você estar se voltando para Deus e ter os dons que Deus vem a passar para nós. Porque quando nós adquirimos a autoconfiança em nós mesmos e paramos de olhar o que o fulano está falando de você, o que o outro está pensando de você. Não, você para e olha para o foco e olha para aquele que é o Pai eterno, o nosso Pai, Pai de Abraão, né? Moisés, Isaac, Jacó, o Pai eterno. E esse Pai que vem se transformar agora no Natal, que vem se reencarnar agora no Natal, através de um nascimento, que vem a ser o nosso Senhor Jesus Cristo, o menino Jesus. Então, Deus disse para Abraão aqui nesse versículo 14 que me chamou muita atenção. Acaso, então só quem já passou mesmo pelas aquelas provas, né, que estávamos na mão de Deus ali, nós estávamos praticamente na mão de Deus. Sabemos que é verdade. Acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Isso é para quem já teve muito livramento. Atualmente, para quem já teve muito livramento, eu falo de mim mesma. Acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Acaso para Deus a coisa é difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti. Ele promete que voltará a visitar a casa de Abraão em forma de anjos. E Sara terá um filho, a mulher de Abraão. Aqui o texto descorre todo o diálogo que Abraão tem com Deus, quando Deus promete a ele um filho. Ele fala que já está velho e tal, e os anjos, e a palavra diz, o próprio Deus, o Deus que é Pai, conversa com Abraão. Nós temos que adquirir esse hábito de conversar com Deus, de falar com Deus. Não de ficar falando com fulano, com cicrano, correndo daqui, correndo dali. Não fale com Deus primeiro. Fala assim, olha, Deus, eu preciso disso, disso e disso. Senhor, o Senhor me conhece. Então, o Senhor sabe de tudo. Abre as portas que têm que ser abertas, fecha as portas que têm que ser fechadas e envia anjos que têm que ser enviados. Traz de volta as minhas bênçãos, as bênçãos que são minhas, as bênçãos que por algum motivo não chegaram a mim ainda, porque o mal existe, e não pensa que o mal não existe porque existe. Nós estamos em um equilíbrio entre o bem e o mal. Uns são do mal, outros são do bem. Então, nós temos que estar diante do Deus, colocar o joelho no chão, clamar o nome de Deus, falar Deus, o Deus de Abraão, que conversou com Abraão, que parou lá na casa dele
com 2 anjos, assentado à entrada da tenda. Ele estava sentado à entrada da sua tenda no maior calor. Quando ele olhou e viu homens em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Então você vê, Abraão realmente estava diante de Deus. E nós hoje vivemos espiritualizados quando você coloca diante de Deus os seus problemas, as suas necessidades, Deus opera. Pode ter certeza, fala assim, Deus de Abraão, que conversou com Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, vem até mim, fala comigo, Senhor, me dá o caminho, me dá a direção. E Deus vai trabalhar na sua vida, sim, Ele trabalha de uma forma toda especial. Sabe por quê? Porque, como disse o versículo, para Deus há coisa demasiadamente, olha essa palavra, há coisa demasiadamente difícil para Ele? Não, para Ele não tem nada difícil. Então, quando nós invocamos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o céu se mexe, o céu se mexe. É pena que nós não invocamos, que nós estamos sempre preocupados em rezar por alguém, em estar observando a vida das pessoas, colocando adjetivos, olhando isso e aquilo, e nós esquecemos da nossa autoconfiança, que é a autoconfiança para você estar falando com Deus, para que depois você ministre uma palavra, fale com uma pessoa que te conte problemas. Deus te abençoe. O seu Deus te abençoe, vai abençoar, porque você já está consagrado e abençoado. E essa luz que vem de você passa. E você fala assim, coloco você nas mãos de Deus. Deus te abençoe. Porque nós não sabemos resolver todos os problemas. Mas o nosso Deus, Ele nos conhece. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição. Coloca essa palavra na tua vida, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa te abençoar neste domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou Flávia, falei aqui de Cariacica, do Espírito Santo, estado do Espírito Santo, país Brasil, e que você tenha um excelente domingo hoje e até a chegada
do renascer, desse renascimento espiritual, que é o Natal. Fale menos e agradeça mais e fale mais de Deus.